Tiago Jordão, vaias e xingamentos contra o presidente do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira. Mas tudo isso não foi na Vila Belmiro e muito menos no CT Repelé. Marcelo Pirillo Teixeira foi vaiado e xingado na Santa Cecília. É isso, meu caro Jordão? É isso aí, Marcão. Enquanto estava tendo um evento lá na Unisanta, né, faculdade de propriedade do presidente do Santos, Marcelo Pirillo Teixeira, Marcão, quando anunciado o seu nome, o público lá presente, Marcão, começou a vaiá-lo, e não só isso, Marcão, proferiu xingamentos direcionados também ao presidente do Santos, Marcão. E é até engraçado um trecho de um dos vídeos que circulam na internet, Marcão, enquanto ele é vaiado, o rapaz que era o mestre de cerimônias, ele fala, tem santista aí? Fatioli, grande apresentador Fatioli. Ele pergunta, Marcão, tem santista aí? E o pessoal grita que sim, mas continua com as vaias e xingamentos, provando que de fato tem santista, e santista muito consciente. Então, Marcelo Pirillo Teixeira vaiado na sua própria faculdade. Perfeito, ó, vamos colocar aqui algumas imagens, na abertura dos jogos da Universidade Santa Cecília, onde quem apresentava o evento era o grande Fatioli, apresentador, né? Apresentador por muito tempo da TV Bandeirantes, Record, entre outros canais. E hoje trabalha no grupo Tati, o Fatioli, que foi setorista do Santos por muitos e muitos anos, né? Pela Rádio Jovem Pan. Eu, quando garoto, por muitas vezes, fiquei bem informado através do Fatioli. E o Fatioli era o mestre de cerimônia convidado para apresentar a festa. No momento que Fatioli cita o nome do doutor Marcelo Pirillo Teixeira, olha o que aconteceu ontem na cerimônia de abertura dos Jogos da Universidade Santa Cecília. Vamos acompanhar. Doutor Marcelo Teixeira! Doutor Marcelo, com a sua permissão da família Teixeira, peraí. Meus amigos varandeiros, sonora vaia para o presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Eu tenho outro vídeo aqui, só que não dá para colocar por conta do respeito que a gente tem ao público do Varanda, né? O Marcelo Teixeira sendo muito xingado pelos presentes, lá na universidade dele, hein? Lá na universidade dele. E parabéns, colocaram um mestre de cerimônia santista, hein? Porque o Fatioli é muito santista, hein? Tem muito evento aí que tá levando o São Paulino pra ser mestre de cerimônia, hein? Ih, mamãe! Tem muito evento aí que tá levando São Paulino pra ser mestre de cerimônia. Pelo menos a Universidade de Santa Cecília levou um santista mesmo. Grande Fatioli. Vamos ver de novo? Vamos ver de novo o momento que Marcelo Pirillo Teixeira, presidente do Santos, ele que é dono da Universidade de Santa Cecília, imperador em Santos, é vaiado publicamente. Vamos ouvir. Doutor Marcelo Teixeira! Doutor Marcelo, com a sua permissão da família Teixeira, peraí. Tá aí, Tiago Jordão. O Fatioli, com toda a habilidade, tentou ali driblar, né, as vaias, mas a situação tá complicada para o presidente Marcelo Pirillo Teixeira. Tiago, eu falava ontem com algumas pessoas próximas, e eu tenho dito isso há algum tempo. Eu não me recordo... Você tem 21 anos, né, Tiago Jordão? Você é novo, né? Você é novo. Mas eu quero te ouvir, é importante escutar a voz da juventude. Eu não me recordo, Tiago Jordão, eu tenho o dobro da sua idade, tenho 42. Eu não me recordo, Tiago Jordão, de ver um presidente do Santos com tanta rejeição como tem Marcelo Pirillo Teixeira, Tiago. Não me recordo. É impressionante
a rejeição que tem o nome do Marcelo Pirillo Teixeira. E aí eu te pergunto, Thiago Jordão, com tanta rejeição, como pode o Marcelo Pirillo Teixeira ter sido eleito com ampla maioria de votos? Era um desespero do torcedor do Santos, que colocou o Marcelo Pirillo Teixeira lá, muito por conta do saudosismo, de entender que ele não era o melhor nome, mas pelo menos ganhou títulos pelo Santos Futebol Clube? Foi isso, Jordão. Porque eu vejo que muitos apoiadores de primeira hora do presidente Marcelo Pirillo Teixeira já pularam do barco com um ano de gestão. Caras que estavam ali em caravana, vestindo camisa do Marcelo, fazendo vídeos no Instagram, no YouTube, no TikTok, já pularam do barco com menos de um ano. E a rejeição de Marcelo Pirillo Teixeira só aumenta. É fácil observar as imagens na Universidade de Santa Cecília, casa do presidente, onde ele é vaiado e hostilizado até na sua casa. Por que tudo isso, Thiago? Por que tanta rejeição ao nome de Marcelo Pirillo Teixeira? O torcedor se arrependeu? O torcedor de alguma forma, se mostrou ali arrependido de ter colocado o Teixeira de volta ao Santos Futebol Clube? Marcão, eu enxergo que o povo acordou, né, Marcão? Porque quando o Marcelo ele reassume o Santos, eu até comentei com você um dia falando, olha, muito se comenta sobre saudosismo no Santos, mas a reeleição do Marcelo Teixeira como presidente do Santos é sim um ato de saudosismo, Marcão. Por que isso que as pessoas escolheram o Marcelo Teixeira? Por conta da memória afetiva. Olha, esse presidente aqui, pelo menos, esse candidato, já foi campeão pelo Santos, né? Ele já trouxe algum título pro Santos, Marcão, só que as pessoas aparentemente olharam só pra isso, não olharam pro todo. Muito, muito bonito se lembrar de 2002, muito bonito se lembrar de 2004, mas em 2008, 2009 com contas reprovadas, né? As gestões anteriores que nada trouxeram ao Santos, Marcão. Então, é isso, eu acho que o povo acordou. Quando o Marcelo Teixeira foi eleito, eu acredito que teve sim uma questão de saudosismo, porque eles pensaram, olha, a última vez que a gente apostou em alguém desconhecido, deu no que deu, que foi o caso do Andrés Ueda. Vamos em alguém que a gente já conhece. Pode ser ruim, mas a gente já conhece. Só que agora parece que de vez as pessoas se ligaram, Marcão, que o Marcelo Teixeira tá seguindo uma gestão muito parecida com a do Andrés Ueda. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Ah, porque o Santos não vai cair, porque o Santos não vai brigar pelo rebaixamento. Legal, o Santos pode chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro e realmente não ter sido rebaixado. Mas é os processos internos. Não adianta, você só olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro é fácil, né? Se for assim, a gente fecha o programa e volta aqui na última rodada e faz um comentário em cima. Porque até o próprio Andrés Ueda falava, que na minha gestão o Santos não brigou para não cair porque o Santos terminou em 10º. Tenha santa paciência, né? Tenha santa paciência. Porque de nada adianta você só olhar pro resultado, Marcão. Assim, é muito fácil você analisar futebol. Você tem que olhar todos os processos e o Marcelo Teixeira segue toda a cartilha à risca de uma má gestão. Tá aí o Thiago Jordão. Meus amigos varandeiros. Portanto, Marcelo Pirillo Teixeira vaiado, xingado na Universidade de Santa Cecília. E o clima não está nada bom para o atual mandatário do Santos Futebol Clube. O HNZZ coloca aqui, Marcelo é um Rueda 2.0 com ainda mais potência. Já estamos sendo rebaixados com o início do Brasileirão. Marcos de Santos, ninguém quer se envolver no Santos hoje. Muita dor de cabeça e você estraga a sua carreira. RW Ribeiro, qual é a próxima eleição no Santos? 26, o ano que vem, dezembro de 26. Eu admito que não sei quais são as opções viáveis para assumir o lugar do MT. Gente, eu vou ser muito claro para todos vocês. Se hoje nós tivermos eleições no Santos, Marcelo Teixeira é reeleito de novo. O Marcelo Teixeira hoje, com toda esta rejeição aí, o Marcelo Teixeira é reeleito de novo. Primeiro, Marcelo Teixeira tem muito dinheiro, ou seja, claramente ele consegue injetar, né, na sua campanha valores que os outros candidatos não conseguem. O Marcelo Teixeira tem a máquina na mão, ou seja, o que é a máquina na mão? Para quem conhece um pouco de política, né? Quando você é prefeito e você vai se candidatar a uma reeleição, você costuma dizer que o prefeito X tem a máquina na mão, ou seja, ele tem situações ali importantes para que ele consiga alavancar a sua campanha. Marcelo tem a máquina na mão, tem o Santos na mão. Então é muito difícil você imaginar que o Marcelo hoje perderia uma eleição. Qual é a única possibilidade que eu vejo do Marcelo
não ser reeleito, tá? E aí, até reforçando uma fala do Vladimir Matos, que foi candidato na última eleição, que disse o seguinte: a única chance do Marcelo não ser reeleito, Thiago Jordão, é se o pai do Neymar indicar um outro candidato para presidente. Ou seja, o torcedor iria na direção do pai do Neymar. Se o pai do Neymar falar, meu candidato é o Alexandre Santástico, o Alexandre Santástico passa a ser o favorito para ser o presidente do Santos. Então, a única chance que eu vejo do Marcelo Teixeira não ser reeleito é se o pai do Neymar indicar um candidato que não seja o Marcelo Teixeira. Se o pai do Neymar estiver com o Marcelo Teixeira, acabou. Marcelo é reeleito do mesmo jeito. Com rejeição, com tudo isso, vai ser reeleito. Porque ele tem grana, ou seja, é difícil você tirar. Hoje o clube, Thiago Jordão, para quem conhece o Santos, e eles estão cada vez mais tirando a força do voto online. Por que tirar a força do voto online? Aonde que o Marcelo tem risco de perder uma eleição ou o grupo Teixeira tem risco de perder a eleição? No online. Veja que já existem movimentos claros para isso, né, Thiago? Tanto que no dia 8 agora, 8 de maio, nós teremos uma reunião no Conselho Deliberativo para apresentar o projeto da nova arena. Esta reunião será o quê? Presencial, não será híbrida. Há muito tempo não existe uma reunião somente presencial no Conselho. Por que esse movimento está acontecendo, Thiago? Já visualizando as próximas eleições. Existem claros movimentos, né? Para que o online perca força. Porque todo mundo sabe que no online o Marcelo Teixeira tem grandes chances de não ser reeleito nas próximas eleições, Thiago. Então, são pontos importantes. A rejeição do Marcelo é muito grande, mas eu ainda não vejo uma força política capaz de tirar o Marcelo nas próximas eleições. Exato, Marcão. E teria que surgir de agora uma nova força política no Santos, Marcão. Porque se existe um candidato competente e sério, com interesse de assumir o Santos, Marcão, ele já deveria estar se movimentando, né? De nada adianta a gente chegar ali faltando 6 meses, 5 meses para de fato acontecerem as eleições, para surgir uma chapa no Santos Futebol Clube com interesse, claro, em assumir a presidência do clube, Marcão. E esse ponto do online é muito importante. Por que será que eles só fazem as reuniões do conselho, enfim, essas reuniões são só presenciais? Porque, Marcão, lá você não vai ter ninguém te contestando. Lá você vai falar para aqueles que fazem parte da sua equipe, e eles vão te aplaudir ao final da reunião. Se você faz uma reunião online, Marcão, a opinião pública cai matando em cima. Porque não tem bobo lá não, Marcão. Não vai ter bobo assistindo de forma online, claro, a reunião e aplaudindo as coisas que o Marcelo Teixeira vai falar, Marcão. Claro que não. Isso dele falar que existem coisas do contrato, por exemplo, de uma reunião que teremos para apresentar o projeto da W Torre, falando, não, que existem detalhes do contrato que não podem ser vazados. Ora, então por que você vai falar para as pessoas que lá estão? Aquelas pessoas também não podem vazar a informação? Olha, inventa uma desculpa melhor, né? Então, Marcão, o Marcelo Teixeira também vejo que ele ainda assim tem muita força. Também acredito que se fosse concedidas umas eleições agora, ele seria reeleito presidente do Santos. Mas é aquilo, se existe uma oposição, comece a agir agora. Porque se vocês demorarem muito para aparecerem, dar as caras, apresentar as propostas, olha, o Marcelo Teixeira continua com muita força, a não ser, claro, que o pai do Neymar demonstre apoio a um outro candidato. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. Torcedor vai deixando o seu like, vai compartilhando. Thiago Jordão, Álvaro Barreal evolui e pode retornar contra o Ceará. Poderemos ter novidade no time, no elenco, nos relacionados para a próxima partida. Jordão. Poderemos ter novidades, Marcão. O meio argentino Álvaro Barreal, que está fora de ação desde o dia 20 de abril, quando apresentou um desconforto muscular na derrota para o São Paulo por 2-1, Marcão. Só que após isso, ele foi submetido a exames, vamos lembrar, e teve constatado uma lesão no adutor da coxa esquerda. Então, o Álvaro Barreal está fora de ação por parte do Santos Futebol Clube desde o dia 20 do último mês, Marcão. Entretanto, ele evoluiu na recuperação e pode ser uma das novidades para o jogo entre Santos e Ceará no próximo dia 12 às 20 horas. Tá aí o Álvaro Barreal, hein? Desses que estão no departamento médico, Thiago, nós temos o Souza, que está ali também numa evolução importante, mas ainda não deve jogar contra o Ceará. O Neymar ainda sem prazo para retornar oficialmente aos gramados, né? Se fala ali
Thiago, numa projeção otimista que ele pode jogar ainda no mês de maio, numa projeção mais conservadora que o Neymar volta no começo de junho e numa projeção mais pessimista que o Neymar só volta após o Mundial, né? Então, existem ali 3 versões para esse retorno do Neymar ao Santos Futebol Clube, retorno aos gramados. O Verón é aquele que está mais próximo de retornar, né? E o Zé Rafael, Thiago Jordão? Poderemos ter o Zé Rafael na próxima segunda-feira ou as chances são remotas, Jordão? Marcão, são chances remotas, né? Por mais que o Zé Rafael tenha apresentado também um quadro de evolução muito bom, né? O Santos esperava contar com ele mais à frente e ele conseguiu avançar na sua recuperação em 2 semanas. Exclusivamente para o jogo da próxima segunda-feira, as chances de termos Zé Rafael são remotas. Ele evolui no seu tratamento? Evoluiu, mas as chances dele ser relacionado para a partida hoje são pequenas. Tá aí o Thiago Jordão. Muita gente chegando na varanda mais famosa do Brasil. Marcos dos Santos, grande abraço para você ligado aqui no Varanda Futebol Debate. O Birajara tá dizendo aqui, e aí Marcão, você não fala nada de campo e bola? Eu não sou universitário, não quero saber de vaias e universidade. Olha aí, hein? Olha aí, hein? Olha o Birajara Oliveira, hein? Não quer saber da universidade. O Birajara tá bravo, hein? O Birajara fica bravo quando a gente fala o nome completo dele, Marcelo Pirillo Teixeira. Tá bravo o homem. Tá bravo o Birajara, hein? Não quer saber de faculdade, hein? Não quer saber de faculdade? Não quer saber de universidade? O Birajara. Um abraço pra você, o Birajara. O Birajara tá bravo porque eu tô falando o nome completo do nosso presidente, Marcelo Pirillo Teixeira. Ele quer ouvir. Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira. Ele quer ouvir. Marcelo Teixeira. MT, vamos pro comercial. Tá bravo o Birajara, hein? Calma, o Birajara. Vai com calma. Vai com calma, o Birajara. Ó, muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate. Torcedor vai deixando o seu like, vai compartilhando, vai se inscrevendo aqui no Varanda Futebol Debate, ó. Muita gente chegando, deixando o seu like. Meu caro, meus amigos varandeiros, Thiago Jordão. O torcedor acaba fazendo sempre um comparativo de 2023 com 2025. E a pergunta que não quer calar, Thiago. Nesse mesmo momento do ano de 2025, no Campeonato Brasileiro, mesma quantidade de jogos, como estávamos lá em 2023, ano do fatídico rebaixamento, Jordão? Marcão, em 2023 as coisas não foram fáceis para o Santos, como bem sabemos, mas naquele ano, após 7 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Santos estava melhor, Marcão. Vamos aos números do Santos em 2023 comparados a essa temporada, Marcão. Em 2023, o Santos, com as mesmas 7 rodadas jogadas, Marcão, tinha ganho 3 vezes, empatado 2, perdido outras 2 e tinha um aproveitamento de 52%. Além disso, tinha marcado 8 gols, sofrido 5 e com um saldo positivo de mais 3 e figurava na 9ª colocação no campeonato com 11 pontos. Já em 2025, o desempenho é muito abaixo, né? Em 2025, após 7 rodadas, o Santos venceu uma, empatou outra e perdeu outras 5, um aproveitamento de apenas 19%. Além disso, a equipe hoje comandada por Kleber Xavier tomou ao todo 10 gols e marcou 7, sendo o 19º colocado com apenas 4 pontos. Olha aí, hein? O Santos, nesse mesmo período, lá em 2023, com a mesma quantidade de jogos, o Santos Futebol Clube era 9º colocado, 11 pontos ganhos. O Santos tem, nesse momento, 7 pontos a menos com a mesma quantidade de jogos que tínhamos lá em 2023, ano do rebaixamento. Tô lendo aqui um comentário de um varandeiro que coloca o seguinte, Thiago, é outro campeonato, são outros times, é outro momento. Eu acho que é isso que preocupa ainda mais. Porque o campeonato atual, ele tá muito melhor em termos de competitividade, Thiago, comparado ao ano de 2023. Eu não vejo tantos times ruins como tínhamos lá atrás, né? Então, eu acho que o cenário agora é pior comparado ao ano de 23. O Campeonato Brasileiro ficou mais difícil, tá mais equilibrado, né? Nós temos ali 3, 4 times brigando pelo título e outros
16 clubes, Thiago, em condições muito, muito parecidas. A verdade é essa. Hoje você não consegue dizer que o 17º, o 16º, o 15º joga um futebol tão pior do que o 5º, do que o 6º. Entende? Então, eu entendo que não dá pra comparar, mas infelizmente não dá pra comparar por um outro motivo, Thiago. O Campeonato Brasileiro melhorou. As equipes estão mais fortes comparadas a anos anteriores. Situação delicada do Santos Futebol Clube, e eu acho que esse recorte, Thiago, é importante sim, para mostrar como é crítica a situação do Santos nesse momento. Isso mesmo, Marcão. E uma outra análise também que é possível trazer sobre os adversários que tinham no Campeonato Brasileiro 2023. Marcão, para este ano a gente não tem aqueles ditos times que vão entregar pontos aos clubes grandes, né? Por exemplo, naquele ano a gente tinha o América Mineiro, que estava muito mal das pernas, tinha o Coritiba muito mal das pernas com a sua SAF, tinha o Cuiabá, Marcão, que fez um campeonato interessante, mas era o Cuiabá, né? O Cuiabá acabava perdendo suas partidas e era visto muitas vezes como uma equipe possível de ganhar, Marcão. Também tínhamos também o Goiás, que perdia muitos jogos, Marcão, além, claro, do Vasco e do Bahia, que brigaram até o final com o Santos. Então, eu vejo assim, 2023 era um campeonato mais fácil e o Santos passou muita dificuldade, tanto que foi rebaixado, claro. Esse ano, em 2025, o campeonato é mais disputado. As equipes que nas projeções nós colocávamos como que brigariam lá embaixo, Marcão, estão lá em cima. Bragantino, 16 pontos, vice-líder. Ceará tem 11 pontos, tá lá em cima. O Vasco conseguiu pontuar bem no campeonato, tá na nossa frente. Juventude tá na nossa frente. Mirassol tá na nossa frente. O Vitória tá na nossa frente. Ou seja, o campeonato está muito mais difícil do que comparado ao ano de 2023, que tinham aqueles times que claramente você via que havia um desnível técnico quando comparado aos outros.